Olá pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga e sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo do canal do YouTube. Eu peço que, se você gostar desse assunto, que você, por gentileza, se inscreva no canal, adicione sininho, não se esqueça de dar o seu joinha, que é importante, e vamos ao conteúdo. Eu sei que é um assunto polêmico, mas eu quero muito falar sobre esse assunto porque eu acho necessário ao extremo. Eu trago aqui a opinião de duas pessoas que eu até admiro, eu gosto do trabalho artístico, tanto a opinião de Ana Paula Valadão, que é cantora, que faz parte do Ministério Diante do Trono, como também as colocações que foram faladas a respeito da polêmica com a atriz Luana Piovani, que deu seu depoimento falando sobre o que ela achava do conteúdo. Falando em polêmica, para você entender o que está acontecendo, vamos ver agora o relato de Ana Paula Valadão, para vocês entenderem o que está acontecendo. Veja aí. Estão achando que isso é normal, gente, isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher. E é assim que nós cremos. Esse é o padrão de Deus. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano. E qualquer escolha leva consequências. E a Bíblia chama qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como ideal, como Ele nos criou para ser, chama de pecado. E o pecado tem uma consequência, que é a morte. Inclusive, tudo que é distorcido traz consequência naturalmente. Nem é Deus trazendo uma praga, um juízo, não. Está aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres, enfim, não é o ideal de Deus. Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma. O sexo seguro se chama aliança do casamento. Glória ao Senhor. Como vocês acabaram de ver, o assunto se tornou polêmico, no Brasil inteiro. O que me chama muito a atenção é que existe muita gente que é do público evangélico que resolveu falar sobre o assunto. Eu quero também expressar aqui a minha opinião, que eu acho que todo mundo tem direito de falar o que sente e o que pensa. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu vi no Instagram do padre Fábio de Mello, que me chamou muita atenção. A frase que o padre escreveu é a seguinte: a intolerância e o preconceito, muitas vezes motivados por crenças religiosas, é uma forma de negar ao outro o direito de ter o seu lugar no mundo. Padre Fábio de Mello. Eu achei interessante essa colocação dele. Por qual motivo? Eu achei relevante porque nós temos que respeitar o direito de escolha de todo ser humano. Da mesma forma que Deus, Ele nos ama tanto que nos deixou livre para decidirmos se conectar com Ele ou viver as nossas próprias paixões. Lembrando que desde o começo da história da humanidade, quando Deus formata e cria o homem e a mulher, o homem quebra uma aliança, o homem quebra um princípio de Deus. E a partir daí, essas polêmicas que continuam, acabam acontecendo, elas já existem há muito tempo. Isso não tem nada a ver com a modernidade. Lembramos que toda vez que Deus intervém com a humanidade para fazer qualquer coisa, é porque o mundo está vivendo uma série de crises na questão do pecado. Então isso não nasceu hoje. A gente vê que o dilúvio veio porque a humanidade era mal. Várias coisas, até a cidade de Babel, que foi destruída, a torre, tudo isso foi por consequência do pecado. Mas lembrando que o pecado em si, hoje, o tabu que é apresentado é o pecado da homossexualidade. Mas lembrando que todo pecado para Deus é pecado, não existe separação. Algumas pessoas têm uma visão como o pecado da homossexualidade como um tabu chamado de abominável, de algo que não pertence. Mas lembrando que a Bíblia aponta várias outras ações que também são abomináveis. A gente acaba não só os preconceituosos, eles vão registrar apenas uma classe.
E voltando a falar sobre o vídeo de Ana Paula Valadão, as colocações iniciais da Ana Paula é totalmente respaldada pela Bíblia. Na minha visão, a única coisa que se torna muito negativo é quando ela faz uma afirmação, dizendo que os homoafetivos, as pessoas que têm, né, uma conduta sexual diferente dos padrões da sociedade, que seriam os transmissores do vírus do HIV. Isso daí para mim que foi uma falha, algo que ela foi infeliz de falar, e isso trouxe grandes consequências. Claro, falar sobre a Bíblia é algo que vai sempre instigar sobre esse assunto uma polêmica, porque cada um defende aquilo que acredita. A gente vê que muitos dessas pessoas acabaram aderindo aos direitos humanos para poder se proteger. De fato, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Mas falando no livro da vida, na Bíblia, que é seguido por todos aqueles que são cristãos, que têm o cristianismo como a sua escolha, a sua opção de religião, a gente encontra o quê? A gente encontra em Mateus 16, 24, o próprio Cristo falando o quê? Se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando Cristo fala que você tem que negar a si mesmo para seguir Ele, é exatamente a gente abrir mão dos prazeres carnais, abrir mão de tudo aquilo que é pecado. E o que é pecado de fato? De fato, o pecado é aquilo que vai agredir o direito do outro, vai ferir também você e na essência dos princípios de Deus. Deus, quando os princípios é tudo aquilo que foi criado no jardim, todo o propósito perfeito de Deus para a humanidade está ali em Gênesis, né, na criação, onde é revelado como foi a criação. Detalhe, quando Cristo fala de negar a si mesmo, é exatamente uma prova de amor. Quando você abre mão, né, daquilo que é benéfico para você, prazeroso só para você, e você faz isso em amor a Deus, é a maior prova que você poderia dar. Não é diferente em qualquer tipo de relacionamento. Quando você se relaciona com uma pessoa e você é capaz de fazer qualquer coisa por aquela pessoa, você está provando o quê? Que ama aquela pessoa. Então, quando Cristo pede para você negar a si mesmo, o que Cristo está pedindo é: você é corajoso a ponto de abrir mão das suas próprias vontades, dos seus prazeres, para me seguir? Se você é a favor, então toma a tua cruz e siga-me. E falar em cruz, o processo de cruz é um processo doloroso. Ninguém está apto a querer abrir mão daquilo que lhe traz prazer. Então, toda vez que a sociedade viveu algo desregradamente, trouxe consequência. Mas as consequências do pecado, ela não se restringe a um público seleto, né? Alguém que tem uma opção sexual. Não. Deus, ele ama a todos. E a gente não pode esquecer que Cristo veio até a humanidade, o próprio Deus, ele veio para quê? Pelos pecadores. Então a igreja hoje parece que ela tem se esquecido do seu papel e do seu valor, de quem ela é e aonde ela precisa se posicionar. Claro que quem segue os princípios da Bíblia está seguindo o direcionamento da parte de Deus do que é benéfico para a humanidade. Lembrando que negar a si mesmo não é uma escolha para todos. Mas diante de tanta polêmica que surgiu, lá vem outras pessoas quererem opinar, dizendo a sua opinião. E algo que me chamou muita atenção foi o depoimento de Luana Piovani. A Luana Piovani se denominou evangélica e fez as suas colocações. E é isso que eu quero agora mostrar para vocês, o depoimento de Luana Piovani, para logo depois eu falar sobre o que eu acho a respeito daquilo que ela falou. Okidoki. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Acho que tá dando tudo certo aí. Vim bater um papo, cadê minha cola? Aqui.
Vim bater um papo com vocês porque o Feli, que é meu assessor, me mandou um vídeo do Vitor de Castro, que eu não conhecia, mas ele me parece ser um digital influencer. E o vídeo dele é muito interessante, absolutamente pertinente e relevante. E o Feli, cara, é impossível fazer coisas com esses miúdos em casa. Oi! Eu tô ocupada, dá pra vocês pararem de brigar, por favor? O que é? O Dom bateu com o violão na minha bunda. Então você diz pra ele parar que aquilo não é brinquedo, é violão. E se ele fizer de novo, ele vai ficar de castigo. E ele não vai ter aula de violão, só você. Eu tô gravando um vídeo, por favor, não briguem. Gente. Voltando. E o Feli, obviamente, é meu assessor, meu grande amigo. Inclusive, ele é meu amigo antes de ser meu assessor. Me conhece, sabe que eu sou evangélica e me mandou o vídeo. Ele mandou assim, você precisa assistir. E eu assisti e realmente é mais uma daquelas histórias inacreditáveis, não é mesmo? Que a gente fica se questionando, meu Deus, como é que essa pessoa pode ser da mesma raça que eu? E eu não tô falando do Vitor, eu tô falando da Ana Paula Valadão, o qual ele se refere no vídeo dele. Do que se trata esse vídeo? Ele tá fazendo um vídeo comentando os pronunciamentos, né, as posições dessa Ana Paula Valadão. Parece que essa Ana Paula Valadão é uma pessoa muito conhecida e muito influente dentro do meio evangélico. Ela é uma pastora, ela é uma cantora e ela diz insanidades. Mas o que o Brasil mais tem são pessoas que dizem insanidade. Como diz o outro aí, como é que tá o auditório hoje? Tá assim, ó. E aí ele comenta que veio do fundo do baú um vídeo dessa mulher, que é um vídeo antigo, mas enfim, voltou hoje, tá circulando, porque realmente as pessoas devem estar querendo concordar com o que essa maluca fala. E ela diz loucuras a respeito do homossexualismo. É 2020, gente, e a gente ainda tá cuidando do rabo alheio. Começa por aí. Né? Uma vez que não é com você, por que você não cuida da caramba da sua vida? Arruma um gato se uma vida solta pouco. Mas eu não tô aqui só para julgá-la. Eu tô falando sobre o ponto de vista de uma pessoa evangélica, porque ele questiona isso e é muito pertinente o que ele fala. Não é isso? Não foram apedrejar Maria Madalena e Jesus não se colocou à frente e disse: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra? É isso mesmo. Quer dizer que esses evangélicos estão dizendo todas essas loucuras e a gente fica quietinho, fala, esse discurso não me representa, eu não sou evangélica assim. E a gente não faz nada, tá coberto de razão ele, de não só chamar a atenção, como cobrar posicionamento. Até porque hoje em dia a gente está vivendo, graças a Deus, esse momento um pouco mais lúcido, um pouco mais consciente, onde a gente entende que não basta só cuidar da vida da gente, a gente vive numa sociedade e calar é consentir. Não, estão só brincando. Então ele diz, você que é evangélico, se ela não te representa, então qual é o discurso que te representa? E, bom, o meu discurso que me representa, vocês já sabem há muito tempo, porque eu sou uma pessoa pública há muito tempo, e o meu discurso... Cara, deixa eu falar uma coisa. Para! Vocês estão me atrapalhando. Dá licença, você tá comendo esse sanduíche ainda na casa? Dá licença. Tá gravando, sabia? Claro que tá gravando. Vai todo mundo ver que você bateu no seu irmão, que você é um super skatista, mas é um menino grosseiro. Bem, você para. Olha só, ninguém vai tingir mais o cabelo, ninguém vai botar etiqueta nos materiais, ninguém vai pra pista de skate se vocês não se comportarem. Acabou. Quem manda aqui sou eu. Que inferno, né, gente? Eu já falei pra vocês que eu não parei criança, né? Que eu parei saci. Ainda bem que eu não perdi minha linha de raciocínio. E eu vim aqui falar do ponto de vista evangélico. Eu quero dizer o que dentro do evangelismo me representa e qual é a minha visão sobre o que é ser evangélica, tá? Então eu vou ter que voltar na minha história. Eu morava em Jabuticabal, sou paulistana, nascida, obviamente, na capital, São Paulo, mas eu fui com 2 anos para Jabuticabal, eu morei até os 12. E eu tinha uma relação muito, muito cúmplice íntima com a minha avó, que era, adventista do 7º dia. Então, deixa eu contar pra vocês.
Ela me pegava aos sábados e tinha mais um culto durante a semana. Eu acho que era quarta, não sei. Eu sei que quarta era noite. E no sábado era um dia que a gente passava a tarde na igreja. Mas deixa eu dizer para vocês que lindo mundo era esse evangélico qual eu fazia parte. Eu chegava numa igreja completamente simples. Uma casinha dessas que a gente desenha na infância, sabe? Do teto assim. Um lugar retangular, pequeno, sei lá, ó. Devia ter capacidade para umas 150 pessoas. Com um pastor ali na frente, o qual lia passagens da Bíblia, falava a respeito. E eu me lembro que uma coisa que eu adorava quando eu ia no culto com a minha avó, que era às quartas-feiras, é que cantava-se muito. E isso sempre me interessou, sempre fez com que eu amasse ir aos cultos com a minha avó. A minha avó sempre foi uma pessoa muito generosa. Eu me lembro que ela era muito pobre e às vezes passavam pessoas na porta pedindo coisas, pedindo um dinheiro. E eu me lembro nitidamente dela dizendo assim, eu não tenho nada para te dar, mas eu posso te dar um prato de comida. Você aceita? E então ela puxava uma cadeira na varanda, era um arroz, um feijão, tinha um tomate, sempre tinha um ovinho frito. E a pessoa ficava ali, sentava, o copo era de água, porque não se tomava suco, e refrigerante muito menos. E assim eu via. Então a minha referência da minha avó era uma referência muito boa. Ela recolhia animais da rua. A casa da minha avó tinha, sei lá, 3 gatos, 7 cachorros. E aí, então a minha referência da minha avó sempre foi uma pessoa muito gentil, muito generosa. Ela era otimista, ela vivia cantando. Minha avó é tudo na minha vida. Então o fato dela ser evangélica, como o modelo dela era bom, só fazia com que aquilo se tornasse ainda melhor para mim. Nos sábados, quando a gente ia aos cultos, ela ficava no culto e eu ia para a escola de criança, que era maravilhoso. Era um quartinho embaixo dessa casa, onde tinha um painel de feltro, e eles contavam as histórias da Bíblia com animaizinhos que colavam, e eu me lembro das parábolas, eu me lembro de conhecer o Velho Testamento através dessas histórias, dos camelos, dos reis magos, me lembro dos bonequinhos. Aquilo para mim já era um teatro, eu me encantava com aquilo. E a gente acabava um pouquinho antes, subia para o culto adulto e ainda dava uma cantaroladinha. Gente, não existia ostentação, não existia gritos, ritos de exorcismo, não existiam pessoas de olhos fechados se chacoalhando. Eu nem tô julgando não, porque eu acho que emoção quando toma conta da gente realmente fica difícil controlar. Eu quando vou em shows, eu danço e eu sou tomada pela música de um jeito muito incrível. Mas quando eu vejo hoje esses vídeos, até porque eu parei de frequentar a igreja quando eu saí de Jaboticabal, então eu nunca vi isso ao vivo, até acho ótimo, porque eu ficaria completamente estarrecida com aquelas cenas. Eu nunca entendi aquilo. Essa coisa do exorcismo, das pessoas de olho fechado, se tremendo, aquele fervor. Não, na verdade eu vi sim uma vez quando eu fui para Nova York naqueles cultos gospel. Mas, enfim, ainda assim, como eu acho que é uma coisa mais de louvor, menos de satanismo, me passava uma energia boa. Não sei. Eu sei que todas as vezes que eu vi essas cenas, que eu assisti essas cenas, essas coisas, eu nunca entendia como é que a minha realidade evangélica podia ser tão diferente dessa. Eu vejo esses templos evangélicos, hoje eu falo, meu Deus do céu. E olha só, eu dava dízimo, tá? Porque eu saí de Jaboticabal com 12 anos, comecei a ganhar dinheiro com 14, e eu tinha isso muito dentro de mim ainda, a coisa de ser adventista. E eu dava dízimo, eu dava 10% do que eu ganhava, que era muito pouquinho, mas era uma coisa nítida de ver. Você chegava na igreja, tinha uma parede maçada, e não só um tijolo. Você chegava na igreja, tinha um banco de madeira grande com uma mesa, e não umas cadeirinhas mequetrefe de plástico. Então você viu o negócio evoluir, mas de uma maneira muito sutil e bonita. É como a história da minha vida, da onde eu morei, a minha primeira referência da casa que eu tinha, que não tinha nem asfalto, até onde eu tô hoje. Então a minha referência também sempre foi de muita honestidão e de gentileza. As pessoas eram gentis, a gente cantava feliz, não tinha essa energia de que alguma coisa aqui a gente não quer.
Bom, eu estou falando isso tudo porque quando eu vejo esses templos gigantes, essas coisas fervorosas e esse tipo de posicionamento, definitivamente eu não me sinto representada. Eu nunca falei a respeito disso. As pessoas acham hilário eu ser evangélica, porque as pessoas têm a imagem de evangélica, uma pessoa de cabelos compridos. Mas não é aqui que você me dá, meu filho. Você é bastante inteligente. Então, o que você vai fazer? Você sabe muito bem, você é inteligente. Você vai escovar o dente, mas você vai escovar o dente lá embaixo, vai descer com esse sanduíche, vai agradecer a Maiara, vai jogar no lixo e vai escovar o dente. Veio aqui só pra checar, né? Vocês sabem. Acho que talvez agora eu tenha perdido a linha do raciocínio. Ai, meu Deus. Tá. Eu não me sinto representada por esses templos gigantes, por esses cultos fervorosos, esses gritos, esses treme-tremes e esse discurso de ódio. Esse discurso horroroso, esse discurso sem empatia, esse discurso cruel. Ainda mais quando você vê que você fala para uma massa, num país onde não se tem educação e onde a vida é terrível e você tem que se apegar a qualquer coisa para achar que vai sobreviver, que é o Brasil. Então é de uma irresponsabilidade, de uma tirania sem fim. Como é que alguém ainda hoje pode estar falando que o homossexualismo é escolha, que alguém é culpado por alguém, ou acima de tudo, que Deus castiga e que Deus gosta mais de um tipo de ser humano do que de outro? Gente, eu sou evangélica, a gente acredita no Velho Testamento, mas eu há muito tempo me desprendi de regras e entendi que Deus é aquele que está perto de mim e que se comunica comigo. Tem gente que não acredita em Deus, acredita em si. Eu acho que essa pessoa que acredita no ser humano, por mais que ele seja um nietzschiano, ele tem Deus dentro dele. E ele só não chama de Deus. Porque acreditar em si é acreditar em Deus. Porque eu acho que Deus somos nós. E eu fico estarrecida quando alguém acha que fala em nome de Deus. Por exemplo, eu quis e batizei os meus filhos em Noronha. Em Noronha tem um padre. O padre é católico. Quando ele soube que as madrinhas eram judias, ele falou, mas como é que eu posso fazer um batizado de uma criança com judias, com madrinhas judias, se elas não acreditam em Cristo? Eu peguei e falei, do ponto de vista da cartilha dele até faz sentido. Ele falou, eu não posso fazer o batizado. Eu falei, eu agradeço. E o que eu pensei? Eu vou fazer o batizado, porque eu não preciso de um interlocutor entre eu e Deus. Eu consigo falar com ele, o padre não quer? Ok, escolha dele. Eu vou abrir a Bíblia e vou ler uma passagem da Bíblia. Então, assim, eu sempre eu fui sempre catando as coisas que eu acho que representam Deus em todos os lugares que eu encontrei o amor, porque eu acho que Deus é amor. Seja no candomblé, seja no espiritismo, seja no judaísmo. Agora que eu entendi um pouquinho mais da religião muçulmana, até porque estive muitas vezes em Israel, e daí você observa, você vai vendo as diferenças. E onde tem amor, eu acho que tem Deus, e eu acho que aquilo, mesmo não sendo chamado, pode ser uma religião. Então ninguém pode dizer que Deus gosta mais disso ou de aquilo. Ainda mais uma mulher. E outra coisa, que voz é aquela? Eu achei que aquilo era uma dublagem. Ninguém se comunica em nome de Deus daquele jeito. Não é assim. Então aqui, essa Ana Paula Valadão não me representa. Esse tipo de religião evangélica de hoje em dia não me representa. O Vitor ainda fala, né? Então quer dizer que vocês aí estão sendo representados pela Ana Paula Valadão, pela Flor de Lis, que era outra evangélica fervorosa. E aí junta com o filho para fazer o que fez. Não, nada disso representa. O que representa os evangélicos é o amor, é a simplicidade, é a humildade e é seguir o Velho Testamento, mas com inteligência. Não adianta você ter o cabelo na bunda e julgar o outro, não comer carne de porco e dizer que aquilo está certo e que está errado. Então eu vim aqui me posicionar como uma evangélica que não frequenta mais a igreja evangélica, que não se sente representada pelo tipo de evangelismo que eu tenho visto por aí e muito menos por esse tipo de discurso tirano, cruel e preconceituoso, dizendo que Deus isso ou aquilo. Essa mulher não conhece Deus. Essa mulher é uma falcatrua, essa mulher é uma vergonha. Ela e todas as pessoas que têm esse mesmo tipo de discurso.
Deus é amor. É a coisa mais simples de entender. Toda vez que você sente amor, seja pelo seu filho, seja pelo seu marido, seja pelo seu vizinho, seja porque quando você vê uma cena bonita e aquilo te inebria, isso é Deus te tocando. E só. É o amor, é a multiplicação do bem, é você entender que quando você faz uma coisa boa, aquilo se reverbera de uma maneira infinita. Então eu vim aqui dizer, como uma evangélica que não frequenta mais as igrejas, mas que dentro de si tem esses preceitos e também adquiriu outras coisas muito boas, que essa mulher devia sim pagar pelo discurso dela, porque preconceito no Brasil é um crime, e que todas as outras pessoas que são evangélicas e que pensam como eu também deviam se posicionar. É isso aí, pessoal. Acabamos de ver o depoimento da Luana Piovani. Ela se denomina evangélica, por mais que ela fale que não frequenta as igrejas, mas o que mais me chama a atenção nesse discurso? É muito visível que a Luana Piovani não lê a Bíblia e ela conhece muito pouco sobre a Bíblia. E qual é a dificuldade nisso? Eu percebo que no nosso território nacional existe muita gente que se denomina cristão, mas as suas experiências, elas são relacionadas com o que ela viram através do outro. Como a própria Luana falou, foi a sua avó que se aproximou dos caminhos do Senhor. Então a referência que ela tem de pessoa pura, honesta, que tem bons princípios, é a sua avó. E quando ela fala sobre os movimentos, sobre os comportamentos, dos evangélicos, no sentido de tremer o corpo, de falar diferente, eu acho que ela deveria ler um pouco mais a Bíblia, porque ela usa muito o termo Velho Testamento, ela fala todo o tempo do Velho Testamento, mas lembrando que Jesus é o próprio Deus que se fez homem. E quando Jesus vem à Terra, também está na Bíblia, e eu não sei por qual motivo ela não cita as coisas de Jesus, ela só cita a situação de Maria Madalena ser julgada pela sociedade. E o detalhe que me chama muita atenção, ela não fala o final da história, que o final da história é Cristo olhando para aquela mulher que foi pega em adultério e dizendo assim para ela, vá e não peques mais. Essa parte a Luana Piovani não cita. E também ela fala muito pouco a respeito da pessoa de Jesus. Então é interessante para mim, até traz uma reflexão de quantas pessoas conhecem o Evangelho por ouvir falar. Quantas pessoas conhecem o Evangelho sem ler a Bíblia e sem saber o que de fato ali diz. A Bíblia inteira é um confronto. É um confronto que a humanidade inteira não quer seguir os seus princípios, preferem seguir as suas próprias vontades e acabam sim julgando a atitude dos outros. Então, diante disso, a reflexão está bem clara. Você tem aí o depoimento dessas duas pessoas e cada uma tem uma visão inversa e ao contrário de tudo. Eu me recordo de um momento que eu tive a oportunidade de fazer um evangelismo diferente. Eu me reuni com alguns irmãos e a gente pegou bastante água mineral e a gente foi para a Parada da Diversidade. E lá na Parada da Diversidade a gente estava distribuindo água gratuitamente. E quando essas pessoas chegaram para pegar água, elas sempre diziam, quanto é a água? E a gente respondia, essa água é de graça, você não precisa pagar por ela. Disseram, que movimento vocês fazem parte? Porque na Parada da Diversidade a gente nunca recebeu água de graça. Aí a gente falou, nós somos cristãos e viemos aqui para servir vocês, para dar água. E eles começavam a ficar assustados com a informação de que a gente era cristão e eles queriam entender o que nós estávamos fazendo naquele lugar. E quando eles começavam a conversar, a questionar a nossa presença naquele espaço, eles acabavam confessando, olha, em algum momento da nossa vida a gente procurou a igreja para poder encontrar resposta para aquilo que a gente estava sentindo. E se a gente encontrasse cristão igual a vocês, a gente não teria saído da igreja. E naquele momento os olhos deles enchiam de lágrima, eles abraçavam a gente, agradeciam pela água, e a gente pôde escutar o que o outro tinha a dizer.
E o detalhe é que a igreja não sabe lidar com a situação e nem sabe se expressar sobre o assunto. E isso acaba ferindo as pessoas, machucando as pessoas e fazendo aquilo que Cristo não mandou fazer. Cristo não mandou a gente criar muros, criar divisão. Cristo mandou a gente amar o próximo como a si mesmo. Mas se existe uma crise de identidade hoje, até mesmo como igreja, que não sabe o seu papel, que não sabe aonde se colocar, isso se torna tão difícil porque acaba criando divisão. As coisas não se tornam claras. A Bíblia é bem clara a respeito da opinião de Deus sobre o assunto. Mas o problema é que nós não sabemos como se expressar diante disso. Eu tive a oportunidade também de fazer uma escola de sexualidade em 2016, numa missão que é conhecida no Brasil inteiro. E eu vivi experiências incríveis naquele lugar. Bati papo com muita gente que vivia dentro dessa zona de prostituição e escutar essas pessoas sem julgá-las e ouvir o que elas têm a dizer, eu me assustei, porque eu vi que elas conheciam muito mais da Bíblia do que muitos crentes que estavam ali buscando conhecer sobre o assunto de sexualidade. Lembrando que alguns filmes que a gente viu, baseado em fatos reais, alguns pastores se retiraram da sala dizendo que não era obrigado a ver aquilo. E no outro dia eles já estavam com malas prontas para ir embora e de repente eles foram questionados antes de ir embora. O que eles tinham ido fazer naquela escola, que durava em torno de uns 30 dias. Eles disseram, a gente veio para aprender sobre sexualidade. E perguntaram para eles o seguinte, você leu o que estava escrito no filme antes de assistir? Sim, a gente leu que era uma história real. E a pergunta que fizeram para esses pastores foi a seguinte, vocês acham que os olhos de Deus só assistem vocês porque um dia levantaram a mão e aceitaram Jesus? Ou os olhos de Deus estão vendo todos os dias a cena de todo pecador que tem escolhido o pecado em vez do seu amor? E naquele momento eles ficaram sem argumento, não sabiam o que dizer, e a pessoa respondeu para eles, Deus trouxe vocês, pastores, para cá, para pedir para vocês, para que Ele possa enxergar através dos olhos de vocês. Como Ele pode usar vocês para ser canal de bênção na vida do outro, se vocês são incapazes de ver uma história real? Então, o dilema de todo cristianismo é você aprender a se colocar no lugar do outro. É você entender o processo do outro. Ninguém faz uma escolha se não há uma construção atrás da escolha que foi feita. E todo mundo tem uma história. Mas é impressionante como muitas vezes a gente se coloca com pedras na mão, disposto a julgar, mas tão pouco sabe amar como de fato é para se amar. Então Cristo veio para ser a figura de Deus, a humanidade de Deus na terra. Quando eu preciso ter referências de quem é a pessoa de Deus, eu me lembro do que Jesus disse. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Então quem olha para a pessoa de Jesus Cristo, se relaciona com Ele, consegue de fato entender o tão importante e precioso é a figura de o Deus que se fez homem, que é chamado de Jesus Cristo. E de uma vez por todas, a Bíblia define Deus como amor. E a palavra também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É momento da gente ter mais amor e menos palavras agressivas que agridem as pessoas. Então eu volto a afirmar, a Ana Paula Valadão falou que está na Bíblia, mas infelizmente teve seu depoimento infeliz quando no final ela denominou aqueles que são homoafetivos como os principais pessoas que transferem, né, o vírus do HIV. Isso foi uma forma infeliz e eu acho que não é criando barreiras que a gente vai conquistar, não é criando muros que a gente vai de fato revelar a essência de Deus, que é o verdadeiro amor. Se muitas vezes nas nossas falhas nós amamos ser restaurados, amamos levantar, é esse mesmo olhar de misericórdia, de se sentir perdoado que a gente tem que ter pelo outro. Então eu te convido, se você gostou desse bate-papo, desse momento intenso de conversa, que você expresse nos comentários a sua opinião, diga o que você acha sobre esses conteúdos. Aqui nesse canal a ideia é respeitar a sua opinião
E peço que você, se gostar desse conteúdo, faça que outras pessoas também reflitam sobre o papel do corpo da igreja na sociedade e nesse mundo contemporâneo. Vale a pena abrir a nossa mente e mergulhar naquilo que está no coração de Deus, pois só Ele conhece e sonda o coração de cada um. Ele é o único que não olha de uma forma diferente e enxerga em nós aquilo que nós temos de especial. A humanidade está em crise, necessitando acima de tudo descobrir a sua identidade, lembrando que desde Gênesis, antes de Deus chegar na Terra, a Terra já era sem forma e vazia. Foi quando Deus chegou que ela começou a ter sentido e propósito. Então, só a presença de Deus traz o sentido e o propósito de quem verdadeiramente nós somos. Fica aqui meu abraço, sou Valdson Braga. Se gostou do conteúdo, dê o seu joinha e até a próxima. Tchau, tchau.